Eu vou começar esse vídeo fazendo uma afirmação e pedindo para você colocar nos comentários se você concorda ou não. A afirmação é a seguinte: todos os dias nós encontramos pessoas que em algum momento da sua vida foram de esquerda e hoje são de direita, mas nós nunca encontramos pessoas que eram de direita e passam a ser de esquerda. É um caminho sem volta. Quando você descobre a verdade, é muito difícil voltar para a mentira. E se tem uma coisa que me alegra muito é quando eu vejo jovens saindo da esquerda, se libertando do calabouço ideológico e conseguindo perceber a verdade. Normalmente isso acontece com as pessoas depois que elas já têm uma certa idade, mais de 25, 30 anos, casado, que já tem filho, que já começa a trabalhar. Enquanto se ainda é jovem, é muito fácil ficar ali refém da ideologia. Por isso que quando a gente vê uma jovem gravando um vídeo mostrando que ela acordou para a verdade, é muito bom e deve ser compartilhado. E esse vídeo está viralizando agora nas redes sociais dessa menina. É um vídeo de 3 minutos que eu te peço para que você assista, porque ele é simplesmente, ele vai encher seu coração de esperança. Vamos lá. Eu vou apresentar a jovem que eu era em 2020. E essa aqui era eu em 2020. Nessa época, eu já postava alguns vídeos e alguns stories falando sobre política no meu perfil do Instagram. Só que eu sempre postava falando mal do atual presidente Jair Messias Bolsonaro e defendendo algumas pautas feministas. E é claro que eu era super aclamada. As pessoas diziam que eu era sensata, inteligente e incrível. Ou seja, as pessoas gostavam do meu posicionamento. E nessa época, os meus seguidores me achavam legal. Eu era uma menina maneira. E eu tinha muitos seguidores no meu Instagram. E eu postava muitos vídeos no IGTV falando sobre política, enfim. E as pessoas compartilhavam, salvavam, comentavam, curtiam, enfim. Só que o problema é que nessa época eu não sabia absolutamente nada sobre política. Eu era apenas um papagaio repetindo aquilo que a mídia ninja, a página do feminismo e também Quebrando o Tabu falavam. Ela acabou de definir todos os jovens de esquerda hoje. Eu apenas imitava aquilo que eu ouvia na Globo e em outros canais que eram contra o atual presidente. E é isso mesmo, eu era basicamente uma Anitta da vida. Não... E é isso mesmo, eu era basicamente uma Anitta da vida. Não sabia nem como funcionavam os 3 poderes, mas insistia em dar pitaco falando sobre política. E com o passar do tempo, eu fui percebendo a necessidade de começar a estudar política e a entender como que ela funciona. E, claro, também começar a estudar o movimento feminista, porque antes eu me intitulava feminista sem nem saber quais eram as fases do movimento, para vocês terem noção. E assim, gente, real, tudo que eu sabia sobre política, sobre feminismo, era porque eu via nas páginas esquerdistas, como Mídia Ninja, Quebrando o Tabu e a página Feminismo. Mas foi somente quando eu comecei a estudar o comunismo, o capitalismo, a entender o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo, a estudar a verdadeira história do movimento feminista, a ouvir falas completas e sem cortes e também sem edições do atual presidente Jair Messias Bolsonaro para conseguir compreender todo o contexto a qual ele estava se referindo. E foi aí que eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava sendo manipulada pela mídia. Glória a Deus! É tão bom, gente, olha só. E, consequentemente, e de forma inconsciente, estava também eu influenciando e manipulando outras pessoas. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender que, na verdade, tudo que eu defendia não passava de uma balela e de uma farsa e das grandes. E foi a partir disso que eu comecei a me intitular direitista, conservadora, um pouco liberal, talvez, antifeminista, armamentista e também anticomunista. E depois disso eu tentei reverter o meu erro, alertando as pessoas sobre o perigo das ideologias e, claro, alertando também sobre como que a mídia é mentirosa e manipuladora e que nem tudo que elas falam sobre o Bolsonaro é verdade. Mas o pior é que foi tarde demais, as pessoas já estavam com a mente contaminada. E depois eu vi que eu tinha criado monstros. Que alegria! É um sopro de esperança. Se aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer um. A gente pode salvar esses jovens. Não tenha raiva dos jovens, não odeie, eles são vítimas, gente, sério. Eles são vítimas. Hoje, no mundo de hoje, é muito difícil você passar pela juventude com esse bombardeio de mentira, de narrativa, de desinformação e não pender para o lado errado, e não ser sequestrado por essa ideologia. É muito difícil.
Então, o que a gente deve fazer com essa juventude que está perdida, que está aí apoiando esquerda, feminismo, aborto, ideologia de gênero, a gente tem que, sinceramente, amar essa molecada. É com amor, é com atenção, é com carinho que a gente vai trazer eles pro lado certo. E não atacando. Eu entendo a indignação, mas eles são as vítimas de um processo pelo qual a gente está tentando lutar contra. Os culpados disso são os jornalistas de hoje, são os professores de hoje, que também foram vítimas desse mesmo processo de doutrinação lá atrás. Você entende tanto que o problema é complexo e profundo? Mas esse vídeo dessa menina alegrou meu dia. Eu espero que tenha alegrado o seu também.